1 Coríntios 11 e 24. Eu vou usar só duas palavras deste versículo para uma breve meditação com os irmãos nessa noite. Está na tela? O que está escrito lá, as duas primeiras palavras? E tendo dado graças. Só até aí. Eu quero chamar a minha atenção, a nossa atenção, para essas duas palavras do versículo 24. A ceia do Senhor, irmãos, ela é uma festa de ações de graça. Vou começar aqui, talvez você vai se escandalizar comigo. Se você puder dar um pouquinho mais de retorno para mim. Esse não é o culto para a gente pedir perdão de pecado. Esse é o culto para agradecer a Deus. Amém? Então vamos lá. Paulo cita que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele dá graças e pega um pão, parte e ministra aos apóstolos, aos discípulos. E eu quero pensar com os irmãos aqui a ceia do Senhor, um culto ou uma festa de ações de graça. Em primeiro lugar, ações de graça pelo plano da salvação. Irmão, vou fazer uma pergunta aqui. Você pode me dizer quando que Deus planejou a salvação das nossas almas? Quem quer dar um chute no escuro aí? Antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, 1 Pedro 1, 19 e tem vários outros textos. Presta atenção nisso aqui. Pai, avô, bisavô, vai descendo, como é que vai falando? Eu não sei. Tataravô, o que mais? Eu não sei. Mas vamos lá. Antes que existisse você, antes que existisse seu pai, antes que existisse seu avô, antes que existisse seu bisavô, tataravô, sei lá. Antes que existisse seres humanos sobre a terra, antes que o diabo virasse diabo, antes de todas as coisas, Deus já planejou a salvação da minha alma e da tua alma. Por isso que hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus. Antes de tudo, Deus planejou a nossa salvação. Agora eu vou falar um negócio aqui para dar um nozinho aí na tua cabeça. A Bíblia diz que Deus criou o homem e antes que ele criasse o homem, ele já tinha o plano da salvação. Espera aí. Mas por que Deus permitiu que o homem pecasse? Deus fez tudo bonito. A mulher mais bonita do mundo era a irmã Eva. O homem mais bonito do mundo, o irmão Adão. Aquela maravilha, aquele paraíso. E de repente tudo vai de água abaixo. E às vezes a gente fica pensando assim, por que isso aconteceu? Mas no plano da redenção, antes de fazer o homem, antes de fazer a mulher, Deus fez o plano da redenção. E no plano da redenção estava o sangue do Cordeiro de Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Sabe por quê? Porque Deus, ele falou assim, é muito melhor que este ser humano seja redimido pelo meu sangue do que ele permaneça coberto pela inocência por toda a eternidade. Então é isso. Hoje nós damos graças a Deus pelo plano da salvação. Graças a Deus que o Senhor planejou a nossa salvação. Nós estamos aqui assegurados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, projeto de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Segundo lugar, é uma festa de ações de graça pela execução do plano. Espera aí, teve um plano. Quem que executou o plano? Você sabe? Cristo. Se você ler o capítulo 53 de Isaías,
O profeta, 700 anos antes da execução do plano, o profeta Isaías falou como que seria executado esse plano. Surgiria o Cristo como a raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza haviam para desejar, mas ele foi oprimido, ele foi moído pelos nossos pecados, e a segurança da nossa salvação estava no seu sofrimento. Quando ele morreu na cruz, ele estava executando o plano de Deus para nos salvar. Quando ele morre na cruz, ele estava pisando sobre a cabeça da serpente, o diabo, Satanás, e garantindo nessa execução a nossa remissão. Por isso, irmãos, que a gente tem que dar glória a Deus. O Pai executou e o Filho veio. O Pai planejou e o Filho veio para executar o plano da salvação. Terceiro, por que é um culto de ação de graça? Porque o plano foi aplicado. Olha que coisa linda. Dar graças a Deus pelo planejamento do plano, pela execução do plano, e agora a aplicação do plano. Quem que aplica o plano da salvação nas pessoas? Quem sabe? R$100 para mim, quem acertar. Hã? O Espírito Santo. Eu não estou citando. Se você ler João 16:8, coloca na tela só para os irmãos verem. Deus planejou, por isso nós damos graça. O Filho executou, por isso nós damos graça. E o Espírito Santo aplica. O que está escrito lá? Leia para nós o que está escrito. Ninguém quer ler? João 16:8 ou não está? Ah, não está. Hoje está meio lerdo, hein? Vamos lá? Vamos lá. E quando ele vier, quem que Jesus está falando quando ele vier? O Espírito Santo. O que ele vai fazer? Convencerá. O quê? O mundo. Do quê? Do pecado. Do juízo. Ô, irmão, sabe aquele dia que você foi na igreja e você foi tocado por um hino? Você foi compungido por uma palavra que Deus usou alguém? Você foi tocado de alguma forma? Era o Espírito Santo que estava executando o plano do sangue, o plano da redenção na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo executou o plano da redenção, chamando você aos pés de Cristo. O Espírito Santo executou o plano da salvação nas nossas vidas, nos impulsionando a ir a Cristo e receber esse plano glorioso. Então ele aplica esse plano na nossa vida. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te convenceu que você era um bêbado, você era um vagabundo. O Espírito Santo te convenceu que você não valia nada. O Espírito Santo te convenceu que você não prestava para nada. Mas quando você chegou aos pés do Senhor, pelo convencimento da ação do Espírito Santo, você foi mudado numa nova criatura. É o Espírito que aplica. Por isso nós damos graças. Paulo disse, tendo dado graças. Diga ao Senhor nessa noite, Senhor, eu te agradeço, porque o teu Espírito aplicou o plano da redenção na minha vida, e hoje eu sou uma nova criatura nos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, quarto lugar, por que eu devo agradecer a Deus? Eu devo agradecer a Deus pelo objetivo do plano. Você está acompanhando? Deus... Ações de graça pelo plano, foi feito por Deus. Ações de graça pela execução, feito pelo Cristo. Ação de graça pela aplicação, feito pelo Espírito Santo. E glória a Deus pelo objetivo do plano. Qual que é o objetivo do plano da salvação? Jesus falou assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem? Todos perdidos. Olha o objetivo do plano. Eu era perdido, mas ele me achou. Glória a Deus. O objetivo era salvar, era redimir, era preparar esse povo para o serviço de Cristo. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele tem um objetivo nesse plano. Glória a Deus. Por último, falei que ia falar bem pouquinho.
ações de graça pelas glórias do plano. Esse plano é glorioso, irmão. Sabe por que ele é glorioso? Porque nesse plano está embutido o nosso futuro. Sabia disso? Esse plano da salvação está garantido a glória do nosso futuro. Quem se acha feio aí, diga misericórdia. Ninguém. Viu? Às vezes você não olha no espelho e não fala assim, puxa vida, podia dar uma melhorada, né? Irmãos, lá na eternidade vai ser tudo perfeito. Não vai ter esse nariz torto para a direita nem para a esquerda. Não vai ter essa orelhona desproporcional e nem essa muito pequenininha demais. Ó, lá na eternidade a coisa vai ser linda, porque o plano da salvação é glorioso e Jesus reserva-nos uma vida eterna gloriosa. Pode ficar tranquilo, lá no céu ninguém vai ficar com vergonha de olhar no espelho. Se é que tem espelho lá, não sei. Pastor Valdecir sabe. Irmãos, o plano da redenção nos traz a glória da eternidade. Ó, só para você ter uma ideia. Sabe como que nós, a igreja do Senhor, vai ser lá no céu? A Bíblia diz que nós vamos ser igual aos anjos. Nós vamos ser anjo, irmão, na eternidade. Eu não sei se anjo tem asa. Diz que tem, né? Mas, sei lá. Eu sei que o negócio lá é tão maravilhoso, irmão. É tão bom. Devemos glorificar a Deus pelas glórias desse plano. O apóstolo Paulo falou assim, 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 9, ele disse assim, irmãos, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao nosso interior, nosso coração, nossa alma para discernir, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é a glória do plano da redenção. Aleluia! Nós vamos morar eternamente com o Senhor, para sempre, num lugar grande, maravilhoso. Para os irmãos terem uma ideia, a cidade santa, Nova Jerusalém, segundo alguns comentaristas, ela tem 2.300 quilômetros enquadrados, uma cidade de ouro puro. Jaspe, cristal, a mente humana não descreve, o olho humano não pode ver, é as glórias do plano da redenção que Deus preparou para nós. Aleluias! Por isso Paulo diz aqui, repetindo um texto do Evangelho, ele diz assim, e tendo dado graças. Irmão, sempre agradeça ao Senhor. Seja aquele crente agradecido. Dê glória a Deus sempre. Quem tem o hábito de dar glória a Deus sempre? Glória a Deus. Está andando na rua, glória a Deus. Está trabalhando, glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Então não esqueça de agradecer. Quando você pegar o pão, diz, glória a Deus. Esse pão representa o maior sacrifício que salvou a minha alma e que garante a minha vida eterna. Fique de pé, eu já não vou pregar mais. Diz que o pregador bom, ele prega bastante, mas prega pouco também, né? Glória a Deus.